Essa é a parte 2 das quintuplas. Caso não viu as outras partes, link na descrição. Enquanto as três comiam, Ichika fala que Miko sumiu da cama, e Nino fala que Yotsuba foi atrás dela e não voltou. Itsuki diz que Futaru ainda deve estar dormindo. Então Ichika fica jogando conversa fora, tentando convencer as duas de estudarem com Futaru, mas as duas acabam brincando com Itsuki, tentando transformá-la na Miko para enganar Futaru. Quando Futaru acorda, ele se pergunta quem está em seu lado, só conseguindo distinguir quem era pelo pijama. Então ele tenta fugir para não causar nenhum mal entendido, mas quando sai do quarto ele vê outra Miko, mas consegue descobrir que era Itsuki pelo pijama. Mas quando ela vai falar algo sobre as provas, Miko faz barulho, deixando ele desesperado. Então ele acaba a conversa e volta para o quarto, deixando Itsuki brava, e só depois percebe que basta ouvir ela. Ichika pergunta se ele sabe para onde Miko foi, então ele acaba dizendo que ela foi para a biblioteca e acaba tentando a ideia de irem para lá estudar, enquanto Itsuki estava em seu quarto pensativa. Quando chegam na biblioteca, as duas vão ver se acham Miko, enquanto Futaru fica pensando em o que fazer com Itsuki. Então ele pergunta para Yotsuba sobre o que ela faria se uma das irmãs não fosse para a universidade. Ela fala que refazeria o segundo ano, mas é mais provável de reprovar, mas diz que estudando com ele não tem perigo, deixando ele pensativo. Então Ichika dá uma desculpa que esqueceu seus estojos em casa e pede para ele ir buscar. No momento que ele chega no prédio delas, bate em frente com Miko, mas ele já tinha esquecido do ocorrido. E na hora ela vai falar sobre como parou na cama dela. Futaru cria uma desculpa foda, falando que não gosta de dormir em cama e acabou dormindo no chão da sala, deixando Miko aliviada. Quando ele entra na casa, ele encontra Itsuki dormindo, acordando ela gentilmente, fingindo que ele é amigo. Então começa a forçar ela a estudar, falando que ela está fugindo dos estudos e diz que não está vendo a Itsuki, e que ela deve estar se esforçando muito para estudar. Itsuki acaba entrando na brincadeira, ficando toda envergonhada. Então pela primeira vez conseguem estudar de um jeito normal, mas os dois se desculpam pelo dia passado, e Futaru diz que ela fez um ótimo trabalho estudando até ali, a deixando toda envergonhada. Um dia antes da prova, Futaru dormiu de novo lá, para fazer revisão geral, mas todos eles acabam acordando atrasados. Então todos eles têm que sair correndo para a escola. Quando eles chegam lá, o tempo de entrada já tinha acabado, então ele liga para Yotsuba. Então faz todas as irmãs fingirem dela, para enganar o orientador. Mas quando chega na vez de Futaru, não dá muito certo, e acaba sendo levado para a direção. Quando chega o dia dos resultados das avaliações, Futaru reúne todas para ver os resultados das provas. Todas elas passaram em uma matéria diferente, mas no resto ficaram. Então ele começa a despedir dela, motivando elas a estudarem até o fim, e nesse momento o pai delas liga. Então Futaru pede para ele encontrar um professor bem melhor que ele. E quando ele vai falar o resultado, Nino pega o celular e pergunta o motivo dessas condições. O pai diz que precisa testar se ele é a pessoa certa para elas. Então Nino decide mentir e fala para todas elas evitarem tirar notas vermelhas, conseguindo proteger o emprego dele. E diz que na próxima é melhor ele fazer todas elas passarem. Então ele decide revisar a matéria de todas as provas, mas antes fala que vai dar um docinho por terem passado em pelo menos uma matéria. Enquanto ele olhava as notas das irmãs, o pai dele diz para não falar de estudos em casa e que no passado ele também não era de estudar. Raiha não acredita, então o pai diz que Futaru era igual a ele e que ele tem uma foto dessa época, dizendo que foi nessa época que ele encontrou a garota que fez ele mudar. Miko fez uns croquetes com aparência de pedra, mas diz que tem confiança no sabor. Futaru acha ótimo por causa de seu paladar pobre, mas Yotsuba diz que não está bom, deixando Miko toda perdida. Então ele diz que vão começar a revisar as provas, mas Miko está motivada em fazer algo perfeito, mas ela fez ele comer tanto que Futaru acabou passando mal, e nesse momento passa por ele, Itsuki e Nino. Então ele pede para Yotsuba atrasar elas, para que elas estudem, mas Yotsuba é burra e fala que Futaru está com doença grave, deixando as duas preocupadas. Então Itsuki diz que é melhor ir ao hospital, mas Yotsuba diz que ele morre se ele se mexer. As duas apenas ignoram, mas Futaru entra na onda e finge que está quase morrendo, então Itsuki vai ajudar ele, e Nino vai fazer uma comida baluda para ele. Itsuki pergunta o que ela pode fazer, e Yotsuba diz que ela pode segurar a mão dele. Itsuki tenta fazer isso, mas ela realmente não consegue. Futaru não sabe o que fazer agora, então Yotsuba chama Itsuki para estudar, dizendo que vai ser mais divertido se todos estiverem juntas. E quando Nino vai entregar a comida, ela escorrega, derrubando bem na cara dele, fazendo ele levantar da hora, deixando as duas bem bravas. E acaba que no final fica apenas ele e Yotsuba, fazendo Futaru achar que voltou pro começo de tudo. Mas Yotsuba diz que ele está fazendo elas mudarem, menos ela, pois suas notas continuam péssimas. Mas ele começa a elogiar ela, dizendo que ela foi a primeira a mudar. Então ela fala que está ao lado dele porque gosta dele, deixando Futaru tenso pra caramba. Mas Yotsuba diz que é brincadeira e sai correndo, deixando o coração de Futaru mais frio ainda.
ainda. Na escola, Yotsuba está animada pelo acampamento escolar e pergunta o que é aquele tanto de máscara. Miko diz que agora ele está responsável pelo teste de coragem. Ele diz que não está fazendo isso porque quer, e sim porque sua sala empurrou isso a ele, então vai fazê-los se arrependerem. Mas diz que não se importa com o acampamento escolar, então Yotsuba fala algo para animar ele, e fala que o par que estiver dançando na fogueira estarão destinados a passar o resto da vida juntos, fazendo Futaru cagar e andar. Quando vão começar a estudar, Ichika chega dizendo que tem uma sessão de fotos, então fala para eles trocarem os contatos, e quando vai embora fala para ele conseguir um contato das outras 4, senão vai mostrar aquela foto. Então ele já pede o contato de Miko e Yotsuba. Ele pega o da Miko, mas Yotsuba se distrai e vai embora, então ele vai atrás das mais difíceis. Para Itsuki ele oferece o contato dele junto com o da irmã dele, conseguindo o contato dela, mas Nino se recusa. Então Futaru diz que vai trocar segredos com as 4. Então o Nino se inscreve na sua caderneta de estudante, e quando vai pegar o da Yotsuba, o clube de basquete liga, e ela acabando saindo de novo. Então Futaru segue ela até o clube de basquete. Bem na hora ela recebe a proposta de entrar no clube, mas ela recusa o pedido, dizendo que tem um compromisso importante depois da escola, e quando ela tava indo embora, bate de frente com Futaru, com ele apenas falando para irem estudar. Yotsuba, full motivada. Na casa dele, quando ele vai mandar mensagem sobre a aula no fim de semana, percebe que ele esqueceu sua caderneta com a Nino, e no dia seguinte acorda ela pedindo sua caderneta, e já toma uma bronca dela por ter entrado no quarto dela. Ele pede desculpa e pede sua caderneta, então ela pergunta se tem algo escondido naquilo. Futaru apenas fica calado, e nessa hora Ichika traz um aparelho de furar a orelha, então Nino coloca a caderneta no bolso, e fala que vai devolver para ele quando ele ajudar a furar a orelha, pois tem medo de fazer isso sozinha. Futaru fala que vai doer durante um tempo, como se já tivesse furado. Nino diz que só quer fazer isso porque todas fizeram, e quando ele ameaça furar, ele pega sua caderneta, mas acaba derrubando, mostrando sua foto antiga. E quando Ichika vê a foto, diz que ele é totalmente seu tipo, e pergunta quem ele é. Futaru mete um caô dizendo que é um parente, deixando Nino animadaça, então decide mostrar como eram adoráveis naquela idade, mas Futaru está tão aliviado que nem percebeu, então Nino decide mostrar para as outras. Enquanto ele fica aliviado por Nino ter visto só a metade da foto, e quando vemos a outra metade, vemos que aquela menina é uma das irmãs no passado. Yotsuba diz que o acampamento escolar vai começar e diz alguns eventos que vai ter, mas quando fala da fogueira, Miko fica até animado, e Futaru fala que relacionamentos é perda de tempo, mas Yotsuba diz que todos querem ficar com alguém porque tem sentimentos, deixando Miko toda pensativa. E nessa hora chega Ichika, dizendo que isso acontece quando você ama tanto uma pessoa que não pode se conter. Então Futaru diz que está na hora de estudarem, mas Ichika tem um ensaio, e Yotsuba apenas sai correndo. Ichika diz que sua sala vai ter uma reunião sobre o acampamento e pede para fazer o de sempre, deixando Futaru muito curioso. E quando ela sai do banheiro, está idêntica a Ichika. Quando ela vai até a sala, tem apenas um cara ali que mentiu sobre a reunião e pede para Ichika dançar com ele na fogueira porque gosta dela. Ela tenta fugir dizendo que vai dar a resposta outra hora, mas o cara insiste em saber agora, e quando Futaru estava indo embora, o cara percebe que aquela Ichika está diferente e pergunta se uma das irmãs foi no lugar dela, mas nessa hora chega Futaru dizendo que as irmãs dela estão chamando. O cara fica tentando tirar satisfação com ele, mas quando Futaru fala pra ele dar tempo pra ela pensar, o cara fica pistola por ele ter escutado a conversa deles. Então Ichika diz que já combinou de dançar com Futaru e que está namorando com ele, deixando o cara para baixo. Mas quando eles estão indo embora, o cara pede pra eles irem embora de mão dadas, já que são um casal. Ichika faz isso morrendo de vergonha, deixando o cara bolado. Então ela pergunta por que ele quis se confessar pra alguém que gosta. O cara fala que quer a pessoa seja só dele, deixando aquele projeto de Ichika pensativa. Então os dois saem bem grudados. Quando estão indo embora, aparece o trio problemático, que levam ele para um shopping, para escolherem roupa para usar no acampamento, e ainda por cima paga para ele. E quando ele está indo embora, Yotsuba fala para ele ler o guia, e que vão fazer lembranças maravilhosas. Quando ele vê o celular, tem muitas ligações do seu pai, e quando ele chega em casa, Raiha tá doente. Então Futaru cuida dela com tudo que tem, e diz que o pai deles volta quando terminar o serviço. Então Raiha fala para ele contar várias histórias divertidas do acampamento escolar. No dia do acampamento, enquanto todos os alunos já estavam na escola, Futaru ficou cuidando de sua irmã, e quando seu pai pergunta sobre o acampamento, Futaru diz que estão desinteressados, então pode estudar durante esses 3 dias. Seu pai entrega o guia do acampamento e diz que é um evento único na vida, mas Futaru diz que o ônibus já saiu, e nessa hora Raiha acorda zerada, falando para ele ir no acampamento, e quando ele fala que o ônibus já foi, Itsuki aparece, levando ele para o lado de fora, onde todas as irmãs estão com
carro, então ele acaba indo também. Quando ele chega em um hotel, tinha apenas um quarto de 4 pessoas, e enquanto o Nino reclamava de dormir no mesmo quarto que ele mexia na sua mochila e vê um amuleto da sorte feito pela sua irmã, e fica super animado, e chama elas para jogarem cartas. Quando o jogo acaba, Mika e Chika ficam conversando sobre o que aconteceu no dia passado, com Ichika falando que vai ser a companhia de Futaru. Miko fica meio triste, mas diz que não vai se preocupar se for ela. Enquanto Komiya acaba tocando no assunto da fogueira novamente, então Futaru lembra que tem que dançar com Ichika nessa hora. Enquanto as irmãs tomavam banho, percebe que o quarto mal cabe os futons, e pergunta quem irá dormir ao lado dele. Mas já que ninguém queria ficar ao lado dele, todas vão ficar em seu lado. Mas quando chegam no quarto, o Futaru está dormindo, então decidem dormir também. Mas quando Ichika acorda, ela está grudada com o Futaru, então decide olhar pra ele mais de perto. E nesse momento Itsuki chega no quarto e vê aquela cena, mas fecha a porta na hora e encontra seus professores. E descobrem que a escola toda passou a noite naquele lugar e acabam pegando carona com eles. Enquanto Itsuki pensava que beijou o Futaru, e quando as amigas de Nino perguntam com quem ela vai dançar, ele lembra do menino da foto.